Olá! Em 30 segundos, você assistirá um capítulo do programa Saúde é Tudo. O programa apresentado por Elisa Ferreira é uma parceria entre a Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura com o portal Desacato.info e uma realização do Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo informa, reflete, tem convidados especialistas em cada um dos assuntos que trata o programa. Saúde é Tudo conversa nas ruas e nos locais de trabalho com a população catarinense, entrevistada pela jornalista Ana Luísa Lucena. Informamos e pensamos o que é importante para o trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Somos a mídia dos trabalhadores. Venha junto! Inicia agora Saúde é Tudo, um programa que discute a saúde nas suas amplas e várias dimensões. Hoje o programa lança um desafio aos trabalhadores aqui de Florianópolis para que eles discorram, para que eles falem para a gente sobre as suas condições de trabalho e como e se eles se organizam nos seus locais de trabalho. Para discutir esse tema aqui conosco, para construir esse tema aqui conosco, nós convidamos Henry Silva, que é trabalhador do Serviço Público Federal, atua especificamente na APS de Tijucas, Agência da Previdência Social de Tijucas, gentilmente atendeu nosso convite e está aqui conosco hoje, e Maurício Silva, que é assistente social e também faz parte da equipe técnica do Centro de Referência Estadual de Saúde, Sereste Estadual. Bem-vindos, muitíssimo obrigada, sempre, né, Maurício? Atendendo os nossos pedidos, Henry sempre também agradeço muito... o convite. Igualmente, agradeço. Nossa querida amada Giostre foi às ruas de Florianópolis conversar com os trabalhadores sobre as suas reais condições de trabalho. Nossa equipe nos informou que teve uma certa dificuldade de colher informações de certos trabalhadores, por exemplo, trabalhadores da construção civil ou outros trabalhadores formais. A maior parte das entrevistas que você verá a seguir fazem parte do hall de entrevistas de trabalhadores ou profissionais liberais, enfim, outro segmento de trabalhadores. Vamos lá, Amada, mostra pra gente o que você conseguiu coletar nas ruas. Oi, Elisa. Saúde é Tudo está no centro de Florianópolis para perguntar às pessoas como está o trabalho delas e como elas se sentem. O seu trabalho te oferece condições boas para trabalhar? Me oferece. Hoje eu consigo estipular quantas horas eu quero trabalhar semanalmente. Então, basicamente eu faço minha agenda. Basicamente eu sou um profissional liberal. Eu não preciso cumprir horário, eu não preciso marcar reuniões igual outras pessoas fazem para viver a minha vida. Hoje eu tenho uma tranquilidade. Hoje eu posso marcar uma reunião por videoconferência, só atender o telefonema que eu estou trabalhando. E quais são os benefícios disso na tua vida? Gente, a qualidade de vida que nós adquirimos, quem é da área, a lucratividade é melhor também. Hoje você não presta conta para ninguém em questão de trabalho para uma empresa, você não é um funcionário, você automaticamente você é um profissional liberal. Eu considero que eu tenho uma certa liberdade de propor mudanças. Se elas serão aceitas, de fato não depende de mim, né? E nem mesmo da equipe com a qual eu trabalho. Mas o espaço para propor essas mudanças, como eu trabalho em um sindicato que também entende um pouco mais da condição de trabalho dos próprios trabalhadores, essa abertura eu tenho para poder contribuir. Eu acreditei no Alvin Toffler em 1984, ele disse que o homem do futuro ia trabalhar em casa, eu levei meu trabalho para casa. Botei o escritório na frente e moro no fundo. Abro a porta, estou no escritório. Abro outra porta, eu estou de volta em casa. Não é melhor para trabalhar assim? Não pego a via estressa, não precisa me estressar nessa rodovia cheia de trânsito. Não pego a beira-mar entupida, não pego nada. Os meus clientes trabalham tudo pela internet, me mandam um recado e eu resolvo tudo. Você tem uma opinião, uma voz ativa no seu trabalho? Sim, com certeza. A gente ali no nosso serviço é bem liberal enquanto a isso. Podemos fazer reclamações, se está tudo ótimo, se está faltando alguma coisa para o nosso bem-estar. Elisa, encerramos a nossa participação aqui no centro de Florianópolis. Agora é com você. Até a próxima.
Então, que mundo do trabalho é esse que a gente acabou de ver? Será que o mundo do trabalho está mudando? Esses depoimentos refletem a realidade? Henry, Maurício? Eu espero que essa tendência chegue um dia para mim. Para todos os trabalhadores. Né? No serviço público nós... Tendência de satisfação, né? De satisfação. Eu vejo que muitos declararam ali a questão de trabalhar em casa, com autonomia, cumprindo seu horário. Essa é uma tendência que a gente percebe, principalmente nos grandes centros. Mas na realidade que o serviço público está, é onde eu estou inserido, a gente percebe dificuldade, né, na execução do serviço, no cumprimento das metas. Vocês têm metas no serviço público? Essa é uma questão que eu acho importantíssima relatar e informar, que muitos acham que não, né? Que é uma característica do serviço privado, né? E no serviço público nós temos. Então é muito importante que todo cidadão tenha esse conhecimento para que observe, né, na nossa realidade essa questão também da própria saúde, né? Não é só o serviço privado que tem a pressão, que tem o estresse. E é importante diferenciar o que é previdência social do que é trabalhador, né, na previdência social, né? Com certeza. Essa diferenciação é muito importante. Em qualquer ambiente de trabalho tem pessoas, né? O funcionamento de toda a organização do trabalho depende das pessoas. E elas estarem bem no seu ambiente de trabalho resultará em objetivos e cumprimento de metas, né? Então, quando você tem essa dificuldade de cumprir as metas, por N motivos, né, tecnológicos, aumento de demanda, que existe uma dificuldade na questão demanda, né, e capacidade de atender essa demanda, principalmente quando a gente presta um serviço, né? Até por conta de quantitativo de trabalhadores, de organização várias do trabalho, situações, mudança de legislação, né? Isso ocasiona também demanda, né? Alguma informação na mídia, né? Ocasiona a ida de pessoas para procurar aquela informação, para confirmar aqueles dados. Isso ocasiona um acúmulo de serviço e uma demanda maior do que é esperado. Mas claro que no serviço público, como eu estava falando do planejamento, da meta, né, isso vem desse planejamento, né? Existe o planejamento quantitativo do que a gente tem que cumprir enquanto processos, enquanto atendimento. Então a gente tem um planejamento. E essa dificuldade que a gente observa, que a gente tem, é quando algo foge dessas rotinas que a gente tem com o planejamento, né? Eu só queria quero ouvir um pouco o Maurício. Maurício, você também é fiscal dentro do centro de referência. A realidade, independente de ser você ou outros fiscais, a realidade que o centro de referência em saúde do trabalhador tem encontrado no mundo do trabalho confirma o que esse bem-estar e essa qualidade de vida que os relatos nos trouxeram? Não confirma, né? No caso, uma situação de trabalhadores descontentes com o seu trabalho, a sua empresa, eles talvez não quisessem dar entrevista, se expor, porque é constrangedor e também não há estabilidade no emprego, né? Mas em geral mas eu acho que dá para ter satisfação no trabalho, né? Uma pessoa trabalhando no que gosta. Agora tem vários fatores que dificultam o sucesso, mas é importante colocar é legal trabalhar, né? Eu acho que aparece muito a questão da autonomia também, né? Do controle sobre o trabalho. Sim. Muitas vezes a aposentadoria é colocada como uma coisa muito positiva, como assim, não trabalhar é muito bom, mas trabalhar também é bom, pode ser bom. O problema é que se lida com vários problemas, né? Quando atender o público, quando tem um ritmo de produção que é desumano, né? Que a pessoa não consegue vencer aquele ritmo. Dar conta daquilo. Não consegue dar conta por N motivos. Aí quer ir no banheiro, não consegue ir no banheiro, é controlado a ida no banheiro. Imagine, por exemplo, tem que haver uma estrutura, né? Um caixa de supermercado, tem uma fila enorme, a pessoa tem vontade de ir no banheiro e não tem quem substitua, sabe? É uma situação difícil, além de que atender ao público por si só já é um desafio para qualquer um, né? Ou um trabalhador da indústria lá aqui. Então tem situações diferentes que provocam adoecimento, né?
A organização, Maurício, a organização do mundo do trabalho. Como é que você acha que é possível o trabalhador se envolver nesse processo de organização do seu processo de trabalho? Se é que você acha possível diante da conjuntura em que a gente vive. Em outras condições, eu digo, não nessa condição do autônomo, né? Tem um problema de... Se o patrão, se a empresa não libera o trabalhador para durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, no seu horário de trabalho, parar e discutir o seu trabalho, há uma dificuldade, porque depois de 8 horas de trabalho diária, 8, 9 horas, a pessoa está cansada, quer ir para casa, precisa cuidar da sua vida, família, e fazer isso depois do horário de trabalho é uma dificuldade, né? Não é todo o ambiente de trabalho que tem essa oportunidade, né, que a empresa proporciona isso. E muitas vezes quando proporciona atividade educativa, é uma coisa muito assim dirigida, né? O trabalhador fica sentado lá e fica ouvindo, ele participa pouco, não é de uma maneira com liberdade, com a liberdade que se espera, né? Que seria positiva, né? Então tem toda essa problemática, que vai variar de situação de empresa para empresa. No próprio serviço público é difícil, né? Porque em geral os gerentes do serviço público não estão preparados para gerenciar. Eles estão ali gerenciando, os chefes, os gerentes, por indicação política, o que não é por si só ruim, mas muitas vezes não fazem uma reunião, não são democráticos na sua relação, acho que porque são gerentes tem que ser assim, está acabado, não há limite. E perde a dimensão do que pode vir do próprio trabalhador, no sentido de contribuir, né, com a organização do seu trabalho. Exatamente. Então, o Saúde é Tudo vai fazer um intervalo. Nós voltamos para falar especificamente, então, de estratégias de organização do local de trabalho, né? Vamos pensar como o trabalhador efetivamente pode produzir essa organização no seu local de trabalho e o que os provoca a fazer isso. Então, Saúde é Tudo volta em seguida com mais um bloco discutindo esse assunto. Até já! O Sindprev Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina, representa os servidores ativos, aposentados e pensionistas do INSS no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma entidade filiada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES. O Sindprev Santa Catarina conta com quase 6.000 servidores filiados. Com uma atuação voltada para a defesa dos direitos dos servidores, as principais reivindicações do sindicato são a manutenção do poder aquisitivo dos salários, a jornada de 30 horas, a saúde pública gratuita e de qualidade para todos, a previdência pública e os direitos dos aposentados. A participação dos filiados é fundamental para o direcionamento das ações do Sindprev Santa Catarina. Por isso, o sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, hoje discutindo condições de trabalho e principalmente organização no local de trabalho. Eu fico imaginando aqui, você de casa, se você consegue compreender, se faz parte, né, da sua construção aí de conceitos, o que é a organização do local de trabalho, né? Talvez a gente tenha que discutir um pouco isso, né? Esclarecer um pouco o que nós estamos chamando de organizar um local de trabalho. Quem de vocês dois pode iniciar essa discussão? Posso iniciar. Vai lá, Henrique. Penso inicialmente na estrutura organizacional da empresa. No serviço público, como toda empresa, existe uma hierarquia, né? A organização da empresa. Então, no serviço público, ela é um pouco mais acentuada em relação a isso, é muito mais vertical, né? Algumas empresas, principalmente as privadas, estão mais avançadas nesse sentido. Já tem um nível
de hierarquia, de estrutura mais horizontal. Então, mais flexível. Mais flexível, pressupõe-se autonomia. Né? Mas assim, como a gente trabalha também com o planejamento, a gente trabalha prevendo toda a estrutura no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes, a gente consegue trabalhar e alocar algumas situações para a melhoria do ambiente, né? Prevendo também a questão da saúde. Mas a questão da saúde ainda é novo no serviço público. Né? É um conceito recentes, novo, né? É um investimento novo. Me parece, assim, pelo que eu tenho me envolvido com o setor público de saúde, do setor público, né, na verdade, que a cultura de atenção à saúde dos trabalhadores, ela ainda é algo bastante incipiente, né? É algo que está se despontando para olhar. Eu diria assim que a gente entende como um custo. Não a gente entende, mas a estrutura da organização entende como um custo. Certo. Né? E, na verdade, eu particularmente entendo como um investimento, porque isso, aplicando, né, recursos na melhoria da saúde, no treinamento, né, na qualificação desses trabalhadores, vai resultar em serviços de qualidade. Na reorganização do trabalho. Na reorganização do trabalho. E de uma forma em que o trabalhador também consiga participar dessa reorganização. Com certeza, a gestão participativa, né, que a gente tem também no planejamento, tem gestão participativa, tem a gestão por competência, o próprio olhar do trabalhador em relação à sua própria atividade e do que os outros estão vendo em relação a essa atividade que é executada, se eu estou sendo competente naquilo, né? Mas a meta, né? Ela necessita de agilidade, né? Ela quer produtividade. E aí há uma dificuldade nessa questão do que a gente tem de demanda para atender e da capacidade que a gente tem para ofertar esses serviços. É uma escolha entre a necessidade do trabalhador e atender a necessidade que é da gestão, do empresário. Existe uma meta a ser cumprida e essa meta muitas vezes vai contra a questão da saúde. Né? Então tem que atender aquela meta e eu vou me prejudicar para que aquilo aconteça. Esse nível de consciência, Maurício, dos trabalhadores, né? O Henry está falando aqui como um trabalhador consciente, né? Um trabalhador que reflete a sua condição de trabalho e também consegue construir uma reflexão sobre a estrutura, né, que envolve o seu trabalho e a cultura que envolve a sua instituição. Né? Isso é comum entre os trabalhadores refletirem sobre a sua condição de trabalho a ponto de desejar e reagir por mudança? O mais comum de acontecer é a discussão sobre a insalubridade, né? Que é 10%, devia ser 20%, por que não é 30%? Recentemente agora tivemos a notícia que os motoboys, né, ganharam 30%, né, uma lei a nível federal, então quem é motoboy ganha 30% de insalubridade, periculosidade, enfim, devido ao grande número de acidentes que tem com motos, né? Então isso empobrece a discussão. Ou aposentadoria precoce, né? Aí a pessoa se aposenta mais cedo porque tem e acaba não discutindo assim, e se o meu ambiente de trabalho fosse muito legal e eu não precisasse me aposentar mais cedo? E se eu não precisasse de insalubridade? Aí eu não vou me aposentar 5 anos mais cedo, né? E se fosse muito legal, muito seguro o meu ambiente de trabalho, eu ia perder os 30%, Então, afinal de contas, né, cadê a vantagem? Eu era criança, o meu pai um dia reclamou, ele era gráfico, né, que tiraram ele de perto do chumbo, então ele perdeu 20% do salário dele. Aí ele queria voltar a trabalhar com, que na época se derretia o chumbo para fazer as letrinhas para imprimir o jornal. E aí ele saiu de perto dele, porque queria voltar para o chumbo para ganhar 20%, e agora se o chumbo estava intoxicando ele ou não era algo muito objetivo, imediato, era uma coisa meio assim, sabe, não estava visível. Por aí vai. Então é uma coisa que atrapalha o dinheiro. A vantagem econômica é a discussão da saúde do trabalhador. Atrapalha, mas não precisa bloquear, né? Dá para... Então, acho que você traz uma discussão bem importante, que é assim, quanto vale
a saúde do trabalhador, né? A quanto o trabalhador está vendendo a sua saúde. Parece ser bastante duro pensar dessa forma, até porque existem setores que não existir ali uma condição de risco seria bastante complicado, pelo menos na organização do trabalho aqui no Brasil. A gente sabe que existem países, vários países, que não existe insalubridade. O Brasil ainda paga, né, pela saúde dos seus trabalhadores. Né? Isso joga uma água numa fervura, né? Então eu posso continuar convivendo com risco? Como é que é isso? Estou vendendo a minha saúde, né? Ou até o custo da empresa em relação ao afastamento dessas pessoas. Sim. Por alguma doença, algum acidente, né? Por falar em custo, o que acontece, assim, olhando de longe, é que o trabalho vai adoecendo, quem paga a conta não é a empresa, é o INSS ou a sociedade. Né? Então, a empresa, ele estando jovem e saudável, ela tem benefícios. A hora que ele fica doente, até porque a empresa pagou um seguro para o INSS, que é 1% da folha de pagamento, 2% ou 3%, conforme o grau de risco daquela atividade, paga todo mês sobre a folha de pagamento para o INSS. Aí o cara se acidentou, o cara ficou doente, o INSS vai pagar o salário dele ou a aposentadoria dele, e eu pego um outro trabalhador novo, saudável. Então, o que acontece é o seguinte, quem paga a dívida é a Previdência Social. Ou a sociedade, se a pessoa não tem o setor saúde paga a conta recuperando. Saúde, né? E se o trabalhador não tem Previdência, é a família que vai assumir essa despesa. Né? Então, a ideia é que dá, sim, para prevenir doença e acidente, porque eles se repetem, né? A gente sabe como é que acontece a lesão do esforço repetitivo. A gente sabe como acontece a queda em altura. Não é um acidente no sentido de que foi uma fatalidade. Não, está previsto, né? Acontece e vai acontecer de novo, então é possível modificar. Parece que o trabalhador talvez não conheça exatamente a que tipo de riscos eles estão submetidos quando eles realizam o seu trabalho. O Saúde é Tudo volta em seguida para discutir exatamente isso. Voltamos já. Se você é trabalhador da nossa categoria, filie-se ao Sindpreves. Para filiar-se ao Sindpreves é muito simples. Você vai entrar neste endereço eletrônico e buscar onde diz filie-se. Se você prefere filiar-se em nossa sede, o endereço é Rua Ângelo Laporta, número 85, Centro, Florianópolis. Não se perca, ligue 48 3224 7899 e será atendido por nossos funcionários de imediato. Eles orientarão você sobre a forma mais rápida de chegar na sua casa sindical. O atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Se deseja comunicar-se pelo correio, conheça nosso CEP 88020-600. Também pode enviar sua solicitação digitalizada pelo correio eletrônico a filiacão@sindpreves-sc.org.br. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, recebendo Maurício Silva e Henry Silva. Parentes. Né? Como diz Maurício, cada vez a família Silva é muito grande no país, né, Maurício? A gente falava ainda há pouco no bloco anterior a respeito dos riscos, né? Dos riscos que estão presentes nos processos de trabalho. Henry, como é que você vê a possibilidade dos trabalhadores reagirem aos riscos presentes no trabalho? E o seu trabalho, que riscos ele contém? É possível enfrentar isso ou de alguma forma articular, se organizar em torno de reduzir ou extinguir esses riscos no trabalho? Com certeza. Mas como eu falei, no serviço público ainda toda essa questão da saúde ainda é novo, né? Ele está iniciando, está voltando seu olhar à questão da saúde de uma forma propriamente dita, assim, estão aplicando práticas para que a situação essa seja melhorada.
Como assim, aplicando práticas? Um exemplo bem simples é a própria comissão de saúde do trabalhador. No local de trabalho. Local de trabalho. Então, o serviço público já tem, né, que não existia antes. As CISPs, né? Isso, para fomentar a discussão em relação a essas questões, mas como outras também, do próprio atendimento, de melhorar o atendimento para o cidadão, entender as rotinas. Essa é a gestão participativa que o planejamento Vocês proporciona. encontram ressonância, né, administrativa ou de gestão nessas ações nos locais de trabalho? Sim e não. Né? Em algumas medidas locais que nós podemos executar, a gente consegue a melhoria, às vezes até muito simples. Né? Algumas modificações simples proporcionam um resultado bem acentuado. É porque é equivocado pensar que para reorganizar o trabalho se precisa de obras faraônicas. Perfeito. Né? Aquilo que depende de uma melhoria, que também o serviço público tem uma legislação, né? E tem que obedecer essa questão. Então, o que depende realmente de uma modificação muito grande, ou até alguma questão que tem que estudar a legislação, aí é encaminhado para que seja avaliado, né? Aí, como eu iniciei falando da questão da verticalização, né? Essa estrutura é demorada para atender aos anseios dos trabalhadores. E isso é preocupante, que não sei se no serviço privado também acontece, né? Mas é preocupante porque se uma situação depende de uma melhoria urgente, quanto mais tarde, pior. Né? A saúde do trabalhador naquela situação pode ser prejudicial. Né? Então, penso assim, jovem, né? Acometido por anos a uma situação de movimentos repetitivos, o que for, e aí lá na velhice tem um problema decorrente disso. Né? É como eu disse, a organização do trabalho tem que ser nos mínimos detalhes, e a saúde está incluída nisso. Né? Sem dúvida. Então, Maurício, nessa perspectiva, né, de que o Henry está falando, acho que o Henry traz alguns elementos aqui para gente pensar. E aí eu fico vendo muito as impossibilidades dentro do setor público, em fiscalização e cultura mesmo de atenção à saúde dos trabalhadores. Você, no lugar, né, que ocupa, através da organização do centro de referência, vocês têm essa possibilidade de assistir também os trabalhadores do serviço público? De que forma? Recentemente, coisa de 1 ano ou 2 para cá, o Serviço Público Estadual aqui em Santa Catarina também regulamentou a possibilidade de existência de CIPA. Né? Não sei nem se o nome é esse, CIPA, mas enfim, comissões para discutir saúde por local de trabalho. É um avanço, porque antes estatutário não tinha isso. Né? E agora, em geral, o SUS está demorando a assumir o papel também de fiscalizador da saúde do trabalhador. São poucos os municípios que fazem vigilância em saúde do trabalhador, ações mais pontuais. Né? Até porque a vigilância sanitária tem toda uma carga direcionada mais a alimentos e saneamento, e falta pessoal, falta, né, assumir mais capacitação isso. Também. Eu não sei. A fiscalização está preparada hoje para fazer a fiscalização dos processos de trabalho? O Henry traz uma questão aqui muito intrigante, que é assim, a organização do trabalho dele presume riscos que são riscos também relacionados à saúde mental, né? Essa fiscalização dos processos de trabalho, isso é algo que você entende que é possível construir dentro da rede, dentro dos centros de referência? Sim, é possível. Me parece que tem um grande pano de fundo negativo que coloca assim que não é necessário, que se o trabalhador tomar cuidado, não precisa modificar tanto o ambiente do trabalho. O cara se acidentou, mas é porque ele não prestou atenção. Então tem essa ideia de individualizar o problema, responsabilizar. Né? Porque ele não quer usar a EPI. Nós fiscalizávamos a construção civil
E um monte de gente falava no meu ouvido, gente da minha família, amigos, colegas de trabalho, tu sabias que o próprio operário não quer usar o capacete? Mentira. 98%, 99% dos operários da construção civil em Florianópolis usam capacete. E eles não estão se acidentando por falta de capacete, né? Por falta de cinto de segurança, eletricidade, soterramentos, sabe? Então é uma falsa visão. Também porque tem uma indústria que quer vender o equipamento de proteção individual, né? Quantos milhares de luvas. Só que o EPI é o que menos protege. É o que menos protege, né? O risco chega no corpo, ele já está sendo ineficiente. O ideal é que a proteção seja no ambiente de trabalho. E aí precisa ter uma concepção de trabalho que dê espaço, né, para um trabalho saudável. Perfeito. Então, me parece que a sociedade, todos os setores e atores sociais responsáveis precisam assumir a saúde do trabalhador, né? Inclusive, o próprio trabalhador precisa assumir a responsabilidade em garantir a sua saúde. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio e eu conto com vocês, tanto na construção, né, de mais e mais ações que reverberem em benefício de vocês e dos trabalhadores, né? São sempre extremamente bem-vindos aqui no Saúde é Tudo. Você que nos acompanha de casa, muito obrigada por sua presença até aqui e contamos com você no próximo Saúde é Tudo. Cuide da sua saúde.